CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sodré. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes da CBN. Ô, Gilberto, a gente já em alguns programas aqui vem falando daquela superdependência, né, que muitos dos internautas já têm, não necessariamente só internautas, mas muitas das pessoas que têm dependência por tecnologia. Exatamente. E aí hoje a gente vai falar, né, daquele que é dependente de café e de tecnologia, não é mesmo? A cafeína anda junto com a tecnologia, viu, Fernanda? Como é que anda? Anda nas cafeterias. As pessoas usam a cafeteria muitas vezes como extensão do seu escritório. Então, em vez de ir lá para o escritório, vai para a cafeteria e trabalha. É um bom lugar, um ambiente legal, interessante, você vê as pessoas, consegue interagir com as pessoas, mas tem que ter alguns cuidados em relação a isso, viu, Fernanda? O primeiro deles é a ergonomia. Muitas vezes as cadeiras e mesas desses locais não são preparados para você ficar muitas horas sentado, né? Na verdade, as cadeiras foram feitas para você lanchar ou comer, não para trabalhar com o notebook na mesa. Então, primeiro cuidado, não fique muito tempo nesses locais, o cuidado com a mesa, a postura ao sentar, porque você pode ganhar de brinde aí escoliose. Um aler, né? Aquela tendinite ou um aler na operação do computador por muitas horas numa posição não adequada para o seu uso. Mas eu acho que nem o dono da cafeteria quer que a gente fique por muitas horas lá, porque a gente fica ocupando o lugar de outro, né? Outro também, talvez viciado em café ou em tecnologia, né? Também, né? Então essa é uma questão que a gente tem que prestar atenção. Outro problema, né? Outra questão em relação a isso é a questão de iluminação. Muitas vezes a iluminação é fraca, você vai trabalhar lá com o seu computador e aí acaba forçando a vista em relação a aquela falta de iluminação normal que tem no escritório, né, como a gente conhece. Outro problema é aquela quantidade. Como muitas pessoas vão trabalhar nesse tipo de local, nas cafeterias, por exemplo, aí você chega naquele local cheio de notebook, MP3, celulares, e aí você tem um risco, né, daquelas amigos do alheio aparecerem lá e quererem roubar um notebook, roubar alguma peça dessa. Então, na hora que você está trabalhando num lugar público como esse, fique de olho nos seus equipamentos e seja discreto. Uma mochila discreta, um celular não deixa em cima da mesa. Então esse é outro problema, né, dessa situação, né, de uso da cafeteria para trabalhar, né. Também as baterias, né? As baterias dos celulares normalmente não duram muito atualmente, né? Pelo menos não o que a gente gostaria que durasse, né? Então você muitas vezes tem que trabalhar perto de uma tomada, e aí a dica é você levar sempre um T, né? Aquele que você pode compartilhar a tomada, porque normalmente as tomadas são poucas e você vai ter que compartilhar aquela tomada com várias pessoas que estão em volta de você. Então a dica é você levar um T lá para compartilhar, né? E por último, né? Já que você está usando... As tomadas das cafeterias, eu acho que eles já pensam nisso, então, né? Elas vêm preparadas para... Na verdade, como eles adaptaram o local para a cafeteria, e a parte de advento de uso do notebook é bem recente, as cafeterias mais antigas não estão preparadas para isso, então não tem uma quantidade grande de tomadas. Então, na verdade, você tem que fazer é compartilhar uma ou duas tomadas com várias pessoas. Então, acaba você tendo que ter um T na mochila, ajuda bastante nessa hora. Né? E por último, já que a gente está falando de cafeteria, de café, de suco, né? Cuidado, porque normalmente LCD, teclado, né? E sucos não combinam muito bem, né? Então, nem café. Nem café, então, nem pensar, né? Exatamente. Então, o pão de queijo, o pão lá e o teclado não costumam dar uma mistura muito agradável, viu? Então, qualquer esbarrão e cair no teclado já era, exatamente, né? Exatamente. É um dano muito grave ao computador, por isso. Bom, o Gilberto, que é um viciado em tecnologia e também em café, também. Né? Mais em tecnologia do que em café, deu essas igual, sugestões, né? Como experiência própria, né, com Gilberto? Certeza. É o que eu costumo fazer isso, usar as cafeterias em vários locais para poder trabalhar também, e tenho esses cuidados, coisas que eu observei ao longo do tempo aí em relação a isso. E aí, eu acho que o bom senso também vai de quando a gente perceber que a gente já passou do tempo, né, de sentar e ocupar uma cadeira. Exatamente. Levanta, né, procura outra cafeteria. Inclusive, eu convido aqui os nossos ouvintes, quem tiver dicas, que também trabalha com cafeteria, que também tem alguma sugestão, pode também mandar um e-mail aqui para o cbntecnologia@gmail.com ou participar do Twitter aqui, twitter.com/Gilberto Sodré, que a gente vai falar aqui da sua dica, da sua observação quando trabalha nas cafeterias. Bom, antes da gente partir para a dica de segurança, eu já tenho uma participação aqui do Jorge Matias, e a pergunta dele é a seguinte: com uma única conta de e-mail, Gilberto, eu consigo abrir vários sites de relacionamento? Consegue, um e-mail só. Através de um único e-mail você consegue ter criar ou se cadastrar em vários sites de relacionamento. Não tem problema. O único cuidado que você deve ter, né, Matias, obrigado pela participação, é a questão da senha. Normalmente não usar a mesma senha em vários lugares ao mesmo tempo. Essa é só a preocupação. O e-mail pode ser, a senha que não. Ok. Mas e aí como é que ele vai fazer para trocar? Porque cada site requer um cadastro diferente. Então ele pode usar se identificar com aquele e-mail, mas a senha para cada
perfil diferente, né? Entendi. O site de relacionamentos aqui a gente está falando aqui, Orkut, Facebook, LinkedIn, né? Esses outros sites todos de relacionamento que tem aí. MSN também pode? MSN também, com outra senha, exatamente. Skype. Ele pode padronizar todos o mesmo login, mas não a mesma senha. Exatamente, muito bem. O Gil pergunta qual o tempo ideal de uma bateria de celular. É de celular, Natália? De celular. Bem, o tempo de duração dela? Normalmente, o ideal para você, quando estiver fazendo uma conta de comprar um celular, é que ele dure pelo menos durante o dia. Então, ou seja, que a bateria consiga suportar, né, o seu uso normal do celular durante o dia, falando, navegando na internet, para que você à noite possa deixar ele à noite carregando. Né? Então, ou seja, seria o mínimo necessário. Porque se a bateria acabar no meio do dia, você vai ter problema, ou vai ter que ficar carregando aquele cabo do carregador com você ao longo do dia, o que complica um pouco. Então, quando você for olhar, né, o tempo de conversação, o tempo de navegação de um celular, da bateria, então observa essa questão de você tem pelo menos ver o seu uso e ver que pelo menos ele tem que durar durante um dia, um dia normal de trabalho. Ô Gilberto, já que ele fez essa pergunta aí do celular, né? Hoje eu acho que tem baterias que duram até 3, 4 dias, tem baterias que duram uma semana, né? Se você falar pouco e receber pouca ligação, ele dura até uma semana. Exatamente, né? Tem celulares que duram uma semana de bateria, exatamente. E aí a gente podia falar desses mitos de bateria. É verdade que precisa zerar para carregar de novo? Não é verdade, isso acontecia nas baterias antigas, as baterias mais novas não tem mais memória, chamada de memória. Não tem essa de viciar, né? Não tem, você pode carregar, ela está pela metade, no finzinho, muito cheia, não tem problema, você pode usar à vontade. O que atrapalha a bateria, né, é calor. Ou seja, se você deixa o celular num lugar de calor, no painel do carro, em algum lugar, você reduz muito o tempo de vida da bateria, bastante, né? Porque o calor acaba deteriorando a bateria. Então isso é um caso importante, né? E bateria, a gente tem que entender também, é um consumo, é material de consumo. Você usa e ele vai acabar. Vai durar tipo 1 ano e meio, mais ou menos, depende do seu uso, e vai acabar, você vai ter que trocar. Celular com MP3 e rádio, eu gasto mais bateria? Gasta. É a pergunta que chega. Com certeza, né? Porque você está usando, né, você está tendo outros processos executando junto do celular e você vai acabar consumindo mais energia e mais bateria, com certeza. Olha só, se eu não tenho o carregador na minha bolsa, né, que é o carregador padrão do celular, eu tenho outras formas de carregar o meu aparelho numa emergência? Boa pergunta. Computador, não é uma saída? Exatamente. Alguns celulares já não me contaram que isso é uma saída, mas eu não sei usar. Não, mas na verdade não são todos os celulares. Alguns celulares você consegue carregar o celular a partir do cabo USB que você liga no computador. Então o cabo USB ele funciona para ele conectar o celular no notebook e também para carregar a bateria, mas não são todos. Na verdade, se não me engano... É um cabo USB? É um cabo USB comum, que você liga para ligar o celular no seu computador. Esse cabo, ele serve normalmente para você transferir dados de um para o outro, né, de um lado para o outro. Mas você também, em alguns modelos, que são poucos, pelo que eu estou me lembrando aqui, são poucos modelos, né? A minoria que eu consigo carregar o celular através do cabo USB. Inclusive o meu celular não tem isso, não consegue carregar. E além do computador, existe o carregador de carro ainda? Eu nem sei se existe. Existe também, existe carregador de carro também. E existe um outro carregador que você não carrega o celular, você carrega a bateria. Você tem que tirar a bateria do celular. Isso é para quem usa muito. Aí tem duas baterias. Uma bateria fica carregando num carregador externo e você tem uma bateria no celular. Acabou uma bateria, você troca simplesmente. É uma outra opção. Você também já viu um aparelhinho que é a pilha e que você faz a cargazinha? Eu nunca vi ao vivo, já vi anunciando já. Exatamente. Você liga, é uma carga rápida. Você pega uma ele bateria. Só funciona quando você está falando, ele tem que estar carregado. Ele não carrega depois, ele não fica carregando como se fosse uma tomadinha, né? Já vi vendendo, né? Nunca vi ao vivo não, mas já vi vendendo também. Né? É uma opção. Já que a gente está falando de carga de bateria, chega mais uma dúvida do Ângelo. Pergunta o Ângelo aqui, olha, notebook, eu tenho que tirar a bateria para usar a tomada? Muito bem, Ângelo. Essa é uma pergunta muito interessante. Obrigado pela participação. O que acontece? Isso é um mito também. Por quê? Os notebooks antigos, era verdade. Você tinha que tirar a bateria, porque o circuito que carrega a bateria, ele acabava sobrecarregando a bateria com energia em excesso. Os notebooks atuais não precisa disso. Normalmente, você pode olhar no manual do notebook, o que o fabricante ele solicita é que você, se vai deixar o computador ligado assim durante dias, aí ele sugere que você retire a bateria. Mas se você vai deixar o computador ligado durante 4, 5 horas, né, na energia, não tem problema, você pode deixar, porque o circuito de carga da bateria, ele
consegue controlar essa energia que ele está colocando na bateria e não vai colocar uma energia em excesso, vai colocar o suficiente para carregar a bateria. Então é um mito comum, as pessoas têm essa preocupação, é normal em relação a isso. E quando você tira a bateria do notebook, tem um outro problema. Se acontecer uma variação de energia, né, na alimentação, você vai perder o que está fazendo no seu computador. Então a bateria funciona como um no-break, né, do seu notebook. Mais uma participação, José Carlos Eduardo. O celular, depois que ele avisa que já está com a carga completa, ele pode continuar mais tempo lá no carregador? Pode também, é aquilo que eu comentei agora, que é a mesma situação. Você pode deixar o celular ligado, porque os circuitos eles controlam essa situação, controlam essa carga que ele vai colocar, não prejudica a bateria. E mais uma vez, eu vou reforçar isso aqui, porque as pessoas acham, por exemplo, que o celular dura muito tempo, né? Ou seja, um celular você pode ficar 2, 3 anos com o celular, até 4 anos que funciona sem problema. Agora a bateria é um material de consumo, ela consome, ela chega um certo tempo que ela acaba a vida dela. E aí você tem que trocar mesmo. Então é natural que, tipo assim, quem usa muito, eu, por exemplo, minha bateria eu troco praticamente cada ano e meio eu tenho que trocar a bateria, porque não dá mais carga, não consegue mais alimentar o celular. Um minutinho só, Gilberto. Dica de segurança. Dica de segurança. A dica de segurança da semana é sem almoço grátis. Desconfie de tudo que você vê na internet que é de graça, que você não paga. Na verdade, ou ele está, em algum momento, está capturando alguma informação sua para vender para algum lugar, ou então ele está querendo que você vá até aquele site para depois instalar algum malware, né, algum vírus no seu computador. Então, cuidado, né, porque na internet não tem almoço grátis. Ok, Gilberto, a gente se encontra na próxima sexta. Deixe seus contatos aí. Muito bem, no blog www.gazetaonline.com.br/blog Vida Digital, temos também o twitter.com/Gilberto Sudré, e depois temos o e-mail, cbntecnologia@gmail.com.